não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Uma relação correta. Por exemplo, quando o senhor fala, citou o exemplo, se o machismo fosse tão opressor, ele não seria combatido. Claro. É correto também afirmar que, por exemplo, se o capitalismo fosse tão opressor, ele não seria combatido e talvez o próprio proletariado, segundo Marx, deveria ter a consciência de classe, ideologia de classe. Isso é quase que por definição. Quando você vê um regime realmente opressor e tirânico, quantos o combatem? Quase ninguém. Por definição. Então é correto. Você só surge, vamos dizer, um movimento de ódio ao regime quando ele é frouxo. Mas então o próprio proletariado, percebendo isso, depois o Marcuse também percebendo, ele coloca aquela importância do lumpenproletariado, porque o proletariado já teria percebido que o capitalismo não é tão opressor, não é opressor e nem não tão mal também, então daí vem a importância do lumpenproletariado. Mas veja, o lumpenproletariado também já estava sendo exaltado culturalmente nos próprios Estados Unidos desde 20 anos antes de Herbert Marcuse. Ele apenas sistematizou o negócio. Se você pegar o cinema americano, quer dizer, é uma idealização de gangsters e bandidos, né? O tempo todo. Não é isso? Então, por exemplo, agora, é verdade que depois da escola de Frankfurt isso se tornou muito mais intenso. Hoje em dia, no cinema americano, o sujeito ser um assassino profissional é uma profissão como qualquer outra, uma profissão perfeitamente respeitável. Né? Mas o Marcuse talvez tenha percebido isso e... O Marcuse teve mais influência no terceiro mundo, sobretudo no Brasil, né? Onde ele ocupa um vazio. Nós podemos dizer que a proposta do Marcuse de que fazer do lumpenproletariado a classe revolucionária, no Brasil ela foi subscrita 100%. Esse pessoal que está no governo hoje, quando eles falam povo, eles se referem ao lumpenproletariado. A opção deles vamos dizer, pelos bandidos, pelas prostitutas, pelos drogados, etc, etc. Não pela população trabalhadora, de maneira alguma. Olá, quando você compara o Brasil com os Estados Unidos, sobretudo a década de 70, que é quando o Marcuse tem a força no Brasil, a impressão que dá é que nos Estados Unidos praticamente não existe lumpen. O lumpen é pequeno aqui, não é suficiente para ser a base de uma revolução, mas no Brasil você tinha pelo menos uns 30 ou 45% de lumpen, né? Mas esse vazio que ele tentou preencher é justamente por causa disso, porque o proletariado já não estava mais interessado em revolução alguma, porque ele mesmo tinha percebido que o capitalismo não é opressor. Não, isso aí já no tempo de Lenin já perceberam isso, né? Quer dizer, quando Lenin decide fazer a revolução com uma vanguarda para depois criar um proletariado, é porque ele já tinha percebido isso. A diferença a ênfase do marxismo-leninismo é essa: o leninismo não espera que venha um proletariado, ele o cria, ele faz a revolução e depois ele o cria. E a previsão de Marx era a seguinte: é que os pobres vão ficar cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. Isso de fato não aconteceu, e isso é impossível de acontecer dentro de um regime capitalista. Isso só pode acontecer por interferência do Estado. Tanto que você vê que quanto mais o Estado se mete na economia, mais acontece esse empobrecimento dos pobres e enriquecimento dos ricos. Mas isso é o óbvio, né? Quer dizer, na verdade, depois que o von Mises demonstrou que uma economia comunista é impossível, então só tem duas opções: ou você tem um capitalismo mais liberal, ou você tem um capitalismo mais estatizado. É só isso que existe. E esse capitalismo estatizado é a aliança do Estado com mais meia dúzia de grupos enormemente poderosos. Então isso é o que define a economia fascista. Só que a economia fascista é em escala nacional, eles estão fazendo isso em escala internacional. Então você tem uma espécie de fascismo internacionalizado. Isso é o que existe, isso é a única alternativa ao capitalismo. Ou você vai liberalizar mais a economia, diminuir o Estado, etc., e a coisa vai andar por si mesma, ou então você vai fazer uma economia planificada nesta base, que é o que faz os chineses, é o que faz no Brasil, estão fazendo na Argentina, em tudo quanto é lugar. E aí é claro que pessoas empobrecem. Você vê que no Brasil, com fome zero e tudo, o número de pobres aumentou proporcionalmente na última década, e vai aumentar cada vez mais. Porque esta brincadeira estatal ela custa muito caro, tá entendendo?
Quer dizer, o Estado ser o mediador de todas as relações, né? Você não pode fazer amizade com uma pessoa sem que o Estado interfira, você não pode namorar, você não pode levar uma garota para um motel sem que o Estado esteja lá presente. Eu digo, bom, isso custa muito dinheiro. Tem que o agente estatal é sempre profissional, ele sempre paga. Então é claro que qualquer regime, quanto mais estatizado, mais é ineficiente, mas isso é quase que por definição. E o senhor acredita que o proletariado já não estava mais interessado nesse tipo de revolução? Ele nunca esteve, desde o século XIX ele nunca esteve. Se você pegar a história da liderança comunista do mundo, qual é a origem social de cada um? Eu só vi um proletário, dentre os grandes líderes do comunismo, só vi o Georges Marchais, que era presidente do secretário-geral do Partido Comunista Francês. Ele era um cara do operariado, era o único. O resto era tudo outra coisa. Você tinha até nobres, cara que vinha da nobreza, do clero, filho de banqueiro, filho de latifundiário como Trotsky, ou Fidel Castro. Então, quer dizer, a chamada ideologia proletária é uma coisa inventada. Assim, a ideologia proletária, assim como a ideologia burguesa, uma não é proletária, a outra não é burguesa. É um grupo intelectual que cria um esquema idealizado e o veste em certos grupos sociais, na esperança de que esses grupos sociais comecem a se comportar desta maneira. Tá certo? Mas, um processo de totalização. Sim, claro, no fundo é um processo de totalização. Quer dizer, embora só o Sartre tenha expressado a totalização, esse processo já estava de alguma maneira embutido em todo o pensamento social desse pessoal esquerdista há muito tempo. E na verdade, falar pensamento social esquerdista, praticamente só existe pensamento social esquerdista. 99% das propostas sociais são esquerdistas, incluindo nazista e fascismo. O fascismo, de onde saiu? É uma dissidência do Partido Socialista. E na Alemanha a mesmíssima coisa. Quer dizer, aí é sempre o movimento revolucionário. É mais fácil, em vez de usar a direita e a esquerda, é mais fácil dizer, bom, esse é o movimento revolucionário. Dentro dele tem muitas alas, uma que você chama de direita, outra que chama de esquerda. Mas onde você tem, vamos dizer, uma proposta de você criar uma sociedade nova, de você virar a sociedade de cabeça para baixo, por meio de uma centralização do poder, você tem a mentalidade revolucionária. Né? E justamente na medida em que a ideia, vamos dizer, de conhecimento verdadeiro, objetivo, vai sendo corroída por dentro pelos próprios filósofos, eu acho que a tentação de você criar um outro mundo se torna maior. Mas, bom, já que não existe verdade mesmo, vou fazer a coisa do meu jeito. É um pouco Nietzsche, né? Não existe verdade, eu sou o super-homem, eu crio, eu sou a lei, eu sou a verdade, então é do jeito que eu quero. Na verdade, qualquer garoto de 14 anos pensa isso. Pode até usar, né, argumentos de outro tipo, ele pode usar a palavra verdade, a palavra mentira, ele pode usar, mas essas palavras não têm, vamos dizer, o conteúdo, o referente efetivo. Né? Se qualquer bandido que você acusa, ele vai dizer são mentiras. Oi. Mas e a quem interessa tudo isso? Qual é a cada um que está metido nisto, meu Deus do céu. Pois é um interesse difuso, é um interesse particular de grupos, é um interesse de uma escola, é um interesse de um grupo governante. Não, me parece o seguinte, você tem, por um lado, você tem já o movimento revolucionário que vinha adiante e que se consolida em enormes esquemas de poder, como a própria União Soviética, e daí tem o interesse de autopreservação e de crescimento. Mas eu acho que a raiz disso tudo é interesse individual mesmo. Ou seja, sim, o desejo de poder, a vontade de poder é uma coisa que, a hora que você abriu, destampou isso aí, ninguém segura mais. Se você oferece isto para um garoto de 12, 13 anos, ele vai pegar. É interesse pessoal de poder? Mas sem sombra de dúvida. Aumentado ainda pelo medo. Quanto mais medo você tem, mais poder você precisa para se defender. Então, quanto maior a confusão social, menos a pessoa tem onde se apegar, menos ela tem a referência da verdade do erro, mais se sente desamparada e ameaçada, e, portanto, maior a necessidade de poder.
Quer dizer, é um mecanismo que se cria a si mesmo. Você cria o caos, dentro do caos as pessoas precisam de mais poder, o poder cria mais caos e assim por diante. Isso não para mais. Mas isso até uma determinada época da humanidade, isso estava represado, isso não havia. Até o começo da Revolução Francesa não havia. Claro que estava represado. Né? E a única maneira de lidar com isso é represar. Porque se você transfere isso para um debate intelectual, no debate intelectual você não tem chance. Quer dizer, como é que você vai discutir com um sujeito que acha que a verdade é apenas um instrumento de poder que você está usando para sacaneá-lo? Né? Se você provar que você está falando a verdade, pior ainda. Mas no Ocidente, parece que ter sido a... Como é que você faz para lidar com um psicopata que quer, sei lá, matar a mãe? Mata ele. Você vai discutir com ele? Não. Não, Você tem que pará-lo de alguma maneira, né? Então, a única resposta a isso é uma atitude de força, não tem outro jeito. E na hora que ele te acusa de ser opressor, fala, bom, então já que você quer me matar porque eu sou seu opressor, não tem outro jeito, eu vou ter que oprimir você. Mas até um determinado período, parece que quem restringe isso tudo é a cristandade. Claro que é, A segurança, claro que é. Pelo menos no mundo ocidental. E no mundo oriental, quem segurava? Você sempre teve instituições religiosas que seguraram isso. E E depois, você veja, a ideia mesmo desse individualismo moderno, falei, isso aí custou muito para penetrar no Oriente. Não penetrou até hoje. Que individualismo você tem nos países islâmicos? Você não tem. Eles nem têm essa ideia, tá entendendo? Quer dizer, eles têm sistemas opressivos de estilo mais antigo, né, e que funcionam. E sempre funcionarão. Não existe o risco de acontecer isso nesses países? Por causa da... Olha, que a tirania, os regimes autoritários funcionam, está mais do que provado. O que nós não sabemos se funciona é a democracia, Pois é, ou seja, né, transferir- que é um experimento novo e que já está indo para o buraco. Se essas ideias foram tão pervasivas no Ocidente, elas não poderiam ser pervasivas, por exemplo, na China ou nos países do Oriente Médio. Como é que eles estão tão blindados, tão bloqueados? Eles estão bloqueados porque eles estão apegados a instituições religiosas anteriores. O senhor não vê possibilidade de romper esse negócio? Na China rompeu por meio exclusivamente militar. Quer dizer, não foi um movimento popular, não foi, houve uma guerra e o pessoal comunista se aproveitou da guerra e tomou poder. Por processo puramente leninista, quer dizer, foram direto ao ponto, não esperaram nem proletariado. Eles dizem, a grande guerra operário-camponesa, mas não tinha nem operário nem camponês, só tinha intelectual armado. Né? Tomaram o poder e imediatamente instalaram um regime totalitário. Os regimes totalitários são difíceis de derrubar, né? Você não tem por onde derrubar. Eles podem se desgastar. Então chega uma hora que o próprio governante não quer mais aquilo, então ele entrega os pontos, como entregou na União Soviética. Sendo que o que vem depois, fala, o que vem depois? A democracia, a liberação? Não, vem um caos e depois vem outra tirania. Isso que é exatamente o que aconteceu na Rússia. Que já vinha de outra. A democracia é uma possibilidade que apareceu numa certa parte do mundo, possibilidade muito limitada, depende muito da sorte, de uma convergência de fatores quase imprevisível, que foi possível aqui nos Estados Unidos e mais 2 ou 3 lugares, e que já está falhando. Infelizmente o destino da humanidade é gemer sobre os tiranos, foi isso que sempre aconteceu. Como um círculo vicioso. Você estuda a história, você vê a tirania é quase constante. Agora, nós aqui crescemos, recebemos um pouco dos benefícios da democracia, estamos achando gostoso, etc, etc. Mas nós não sabemos se isso vai poder continuar. Quando você vê um caso como esse dos Estados Unidos, quer dizer, um país de 300 milhões de habitantes, a democracia mais velha do mundo, que tem a constituição mais velha do mundo, tudo estável, não consegue reagir contra um trapaceiro que chega à presidência da República com um documento falso e fica todo mundo desarmado, fala, meu Deus do céu, é aterrorizante. Não há nada que você possa fazer contra ele. Fala, não, se ele ajeitou o mecanismo direitinho, ele fica lá indestrutível. Nós não sabemos se a democracia é possível. Sobretudo em países como, por exemplo, você pega a história da Alemanha. Durante quanto tempo a Alemanha teve democracia? Durante 20 anos, entre as duas guerras. Né? Daí,
implantaram a democracia cristã e falaram, bom, agora já está virando um sistema totalitário politicamente correto. Se tiver a democracia, depois tiveram o nazismo, daí agora voltou a democracia, que legal. Mas daqui a pouco os próprios agentes da democracia começam a inventar esquemas de controle social, mais controle social, mais controle social, daí acaba a democracia. É isso que dizia o Jorge Bernanos, a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa dela. A democracia gera a ditadura. E o senhor acha que isso é do ser humano? Não, eu acho que essa é da ideia mesmo de democracia. Aquele negócio que o senhor fala de tudo querer democratizar, cada vez querer democratizar mais a democracia. Cada democracia é um esquema limitado por sua própria natureza. Você começa a invadir mais território, ela se anula a si mesma. Quer dizer, ela é um estado de equilíbrio entre exigências. Essa é a própria definição, checks and balances. Essa é a definição da democracia. Né? Mas checks and balances não pode ser estendido. É autocontraditório, não tem como fazer isso. Né? Poderia-se dizer que a democracia tem dentro dela os próprios germes da sua própria instituição? Sempre tem. Ela sempre vem já com a sua destruição encomendada. Ou por um jeito ou por outro. Por exemplo, você pode destruir a democracia por uma ameaça externa, como aconteceu na Áustria, por exemplo. A Áustria era um país rico, mas militarmente não era grande coisa. De repente se viu cercado pelos comunistas e pelos nazistas. Daí veio, né, o regime do Dollfuss criou uma constituição autoritária, uma ditadura, na verdade, um jeito muito bem intencionado, católico, etc. Baixou lá uma constituição autoritária para parar com aquilo. Então, ou conseguia parar, ou seria invadido do exterior, que foi o que aconteceu. Os nazistas invadiram, mataram o cara, e pronto, daí veio um negócio pior ainda. Isso pode ser, você pode também criar um regime autoritário para enfrentar uma crise qualquer. Uma crise econômica, por exemplo. Então você aumenta o intervencionismo estatal para parar uma crise econômica. E acaba a democracia, daí você não tem mais como voltar. Né? Isso, você vê, uma das coisas que possibilitaram a democracia nos Estados Unidos foi o tamanho do território. Porque se você se sentia, vamos dizer, oprimido num lugar, o que você fazia? Você andava um pouco mais e criava outra cidade. E foi lá você fazia do seu jeito. E a hora que acabou o território, fala, bom, agora complicou o negócio, não tem mais para onde ir. Quer dizer, foi uma espécie de uma felicidade, ou descobrimos um continente inteiro aqui, e os índios que tem aqui não dá para povoar nem a cidade de Nova York. Né? Se você juntasse todos os índios de Nova York, daí ia faltar índio, hein? Eu falei, tudo isso aqui de território, só tem essas meia dúzia de índios, pronto, tá para nós. Mas países então com uma estrutura social, uma fábrica social muito mais fraca, muito mais tênue como o Brasil, então praticamente não há solução. Claro, mas sem sombra de dúvida. Já na base, na origem. O destino do Brasil é o autoritarismo mesmo, vai ser um ou outro, de um jeito ou do outro. Se você pensar bem, durante quanto tempo o Brasil teve democracia? Também 20 anos, né? Quando terminou a guerra, né? E daí durou até 64. Terminou 64, pronto, veio o PT. Daí o pessoal da direita começa a falar, golpe militar, intervenção militar. Bom, daí veio os milicos, faz outra ditadura. Ótimo, daí fica todo mundo revoltado, chama o PT de volta. Não vai sair disso. Eu duvido que saia disso. Jesus não prometeu o paraíso aqui na Terra mesmo. Pois é, isso aqui é desconfortável por natureza. O destino do ser humano é lutar mesmo. Agora, não quer dizer que você deva desistir de lutar para você preservar aquele mínimo de liberdade, sem o qual você não pode respirar, mas não se deve esperar muito. Não é isso? Então, quer dizer, a democracia é inviável, mas ela pode durar mais um pouquinho, pelo menos essa geração e a próxima se beneficiam dela, que vem depois, não sei. A culminância de todo um processo cristão que aquilo foi talvez o melhor. Aqui nos Estados Unidos eles conseguiram fazer a democracia porque eles conseguiram harmonizar as exigências do cristianismo com as do iluminismo. Então, obra de gênio com as do iluminismo. Foi uma obra de gênio. Era uma coisa quase impossível e, no entanto, eles conseguiram fazer. Todos eles eram iluministas, todos eram cristãos. É como? Aconteceu. Isso aconteceu aqui. Não foi reproduzido. Mas se você pensar bem, em que medida o cristianismo é compatível com a democracia, no sentido, com a liberdade religiosa? Não é compatível.
Então, bom, nós podemos ter aí uma tirania cristã, chegar o jesuíta, manda em tudo, né? Põe na cadeia quem é contra e pronto, e fica assim. Para os cristãos vai ser conveniente, para os outros não. Ainda tem este problema, vamos dizer, do deslocamento de populações, vamos dizer, da transfusão de populações. Quer dizer, você tem aqui uma nação cristã, de repente é invadida por um monte de muçulmanos. O que nós vamos fazer com eles? Você vê que o Islã se defende disso, não deixando entrar ninguém. Quer dizer, você pode entrar, mas você não pode praticar a sua religião só dentro da sua casa. Se alguém ouvir, você vai preso. E assim ele se mantém. Quer dizer, esses regimes totalitários, eles são estáveis por sua própria natureza. Eles duram. É mais fácil manter as coisas como estão do que mudá-las, né? Justamente a tentativa de mudança não faz parte da mentalidade revolucionária. A gente não cai no outro lado da moeda, no reverso da medalha. Para tentar manter o pouco de liberdade que existe, tem que ser um revolucionário. É o tal negócio. O número de revolucionários que acreditavam estar fomentando a liberdade era muito grande. Mas o tal negócio, a liberdade de quem e por que meios? Não é isso? Quando o Robespierre diz nada de liberdade para os inimigos da liberdade, fala, pronto, mas essa é a definição mesmo da tirania. Você chama o que você está fazendo de liberdade porque você está livre. Hitler também amava a liberdade dele, evidentemente, né? Ele gostava que alguém o limitasse? Não, então ele é livre. Ele e o partido dele são livres. Eu não acredito que alguém queira seriamente a liberdade do seu inimigo. Você pode tolerá-lo até um certo ponto em que você o mantém sob controle. Não é isso? A partir do momento em que ele cresce, bom, ou você o estrangula ou ele acaba com você. Quer dizer, eu não tenho solução para isto. Eu vejo que a democracia americana foi a melhor solução já encontrada. Mas se ela é viável a longo prazo ou não, eu não sei. E tudo que está acontecendo aqui parece indicar que não é. Não assim a curto prazo, não é que vai acabar amanhã. Não, mas está periclitando. Né? Foi um experimento único, essa coisa, vamos dizer, da unicidade da América. Isso é verdade. A América é um fenômeno único, não tem nada parecido no mundo. Mas a confluência de fatores foi tão extraordinária que eu duvido que isso possa se repetir em algum lugar. Então a solução é: bom, vamos preservar a democracia americana e quem está se sentindo mal em outro lugar corre para lá. Mas daí corre gente demais e já bagunça tudo. Então, quer dizer, a América é um experimento excepcional. Quer dizer, o que eles chamam de excepcionalidade americana, isso existe mesmo. Né? E nós não sabemos quanto tempo isso pode durar. Ninguém sabe. Você vê, na Europa, foram os americanos que implantaram a democracia em tudo quanto é lugar. Na Alemanha, na França, na Itália, etc. Os caras já não conseguiram acabar, já não criaram tal da comunidade europeia que acaba com tudo isso. Para que criar a comunidade europeia? Inicialmente, nós temos que nos defender da União Soviética de um lado e dos Estados Unidos do outro. Temos que preservar a nossa identidade. Identidade europeia, a qual não existe, só existem as identidades nacionais. Então você cria esse bloco, imediatamente você acaba com as soberanias nacionais e você cria uma elite administrativa que não foi eleita, que ninguém sabe nem quem são os caras, e que baixa a norma para a Europa inteira. Pronto, acabou a democracia. Decreto. É? Os decretos. Normativo. Então nós estamos aqui nos beneficiando de um restinho de democracia que existe. Eu creio que ainda dura algumas décadas. Né? Por prazo da nossa vida nós estamos mais ou menos garantidos. Se complicar a coisa no Brasil, vocês correm para cá. Né? Por enquanto a gente ainda pode falar as coisas aqui, dentro de certos limites. Em sociedades assim desreguladas, por exemplo, países menores como o Paraguai, como a Bolívia, por exemplo. Tudo pode acontecer ali. Até aconteceu a democracia durante algum tempo. Na realidade são terras de ninguém, Sim. Intelectualmente falando. Ou como a Suíça, é um país que você enche de dinheiro, né? E que é muito bom para os suíços. O Uruguai é um caso parecido. Quem? O Uruguai também, claro. Quer dizer, mas se você vê que a democracia é uma exceção. A exceção mais longa e mais ampla foi aqui nos Estados Unidos. Se você pegar o que é, nós falamos de democracia ateniense. Eu digo, bom, quando aparece Platão, a democracia ateniense já tinha acabado. Né?
Já estava de novo numa tirania. O próprio Platão participou da Revolução, não é isso? Que acabou com a democracia e que depois ele mesmo se voltou contra ela, ele, Sócrates. Não é isso? Então aquilo foi um período muito curto também. São anomalias, na verdade. São anomalias. Sim. Entre uma coisa e a outra. Eu acho que o planeta Terra ele é mesmo o Vale de Lágrimas, tá entendendo? É para isso mesmo. Mas há que se pensar também que há todo o resto do mundo. Eu sempre penso, bom, mas se aqui está acontecendo isso, mas do outro lado do mundo que estará acontecendo, era assim, vejam, eles permanecem, viviam numa tirania na China, na época dos imperadores, trocaram por outros tiranos. Trocaram por outro pior. Por outro pior. Sim, mas o povo se adapta a qualquer coisa. Trocaram os tsares para a grande maioria da população, na realidade, modificou sim em termos quantitativos, mas em termos qualitativos a coisa ficou mais ou menos da mesma. Se era o tsar que era o opressor. Veja, a maior parte das pessoas mal tem tempo de garantir a sua subsistência. Não é isso? Então não sobra energia nem tempo para você fazer política, nem para você pensar em coisa nenhuma. Então, quer dizer, bom, você tem a tirania, nem percebi que era uma tirania. Claro, você não tentou exercer a liberdade, então ninguém vai te incomodar. Pode até incomodar se desconfiarem que você está fazendo isso. Então, quer dizer, nos piores regimes você vai encontrar o mesmo sentido de vida cotidiana, que continua normal. Na pior situação, isso até durante as guerras isso continua. Teve gente que atravessou a guerra inteira, a Segunda Guerra inteira, sem ouvir um tiro, sem sofrer nada. Teve um monte de gente que passou isso. Só ouvia falar. Ao lado dos próprios campos de concentração, os próprios locais não sabiam. Não sabiam, exatamente. Não sabiam o que estava acontecendo. Estavam impressionados, não, mas nós não fizemos. Se sentiram ultrajados quando foram levados para os soldados americanos para ver o que estava acontecendo. Mas, não, mas isso não fomos nós que fizemos. Agora, o fato é o seguinte, é que os meios de dominação, eles aumentam com o tempo, graças à tecnologia. Então é por isso que a coisa vai chegando a um nível apocalíptico, onde você diz, poxa, eu tenho saudade de Júlio César, Átila Uno, tá entendendo? Átila Uno não podia ouvir minhas conversas à distância, não podia fiscalizar meus e-mails, né? Então, não tinha, você vê, então, o fato do serviço secreto. O serviço secreto é um fenômeno da modernidade. O serviço secreto começa a aparecer em tempo de guerra. Os Estados Unidos, até a Segunda Guerra, não tinham um serviço secreto para agir no exterior. Hoje, o serviço secreto está em toda parte. Né? Quer dizer, ele vai. Uma série de tarefas que eram da sociedade já são assambarcadas pelo serviço secreto. Então, o modelo da KGB, bom, ele praticamente se universalizou. E isso era desconhecido das tiranias antigas. Se você pensar, os imperadores chineses nunca pensaram uma coisa dessa. O imperador chinês não tinha a menor ideia do que acontecia no interior da China. Na verdade, o ser humano tem que ser controlado. Eu não sei se eu não digo, não é uma doutrina. Eu não acho que ele tem que ser controlado, porque quem vai controlar o controlador? Se você disser, não, ele tem que ser controlado, então vamos fazer um regime de força, etc. Mas é o seguinte, o elemento mais anárquico e mais destrutivo que existe é o próprio controlador. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, é que não existe regime confortável, nenhum é confortável. Agora, uns que são uns mais desconfortáveis que os outros, sem dúvida, são. Nesse sentido, por exemplo, mas uma via possível não seria a integração disso tudo através do mercado, por exemplo, como propõe o von Mises, embora não exista isso. Isso é impossível, isso é absolutamente utópico. Pois é. Se você pegar, vamos regular tudo, a lei do mercado passa a ser, vamos dizer, a chave de tudo. Né? E em primeiro lugar, quando você compra alguma coisa, você não compra para vender. Você compra porque você dá algum valor para aquilo. Então você já escapou da lei de mercado. Não é isso? Então, se você universaliza a lei de mercado, tudo passa a ter só valor de mercado. Não existe mais valor de uso, só existe valor de troca. Ou seja, nada vale absolutamente nada. E se as coisas são assim, então por que os produtos vão ter qualidade? Se só o que interessa é o
valor de mercado. Isso acontece no Brasil. No Brasil as pessoas têm essa noção, vamos dizer, o Brasil não é capitalista, é dinheirista. Somente o dinheiro vale. Então você tem que fazer tudo para você ganhar dinheiro. Assim, e o que você vai comprar com dinheiro? Alguma coisa que foi feita, mal feita, porque também foi feita só por dinheiro. Então tudo perde o valor, a vida vira um inferno. Só que eles acham que isso é capitalismo. O Brasil é uma espécie de exemplo do capitalismo reduzido à sua fórmula econômica, da mais-valia. Porque não há outros valores. Agora, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero ter uma terra e formar uma família. Aí dá já dois valores que não são de mercado. Você não faz uma família para vendê-la. Não é isso? Então é um valor fora do mercado que modela e emoldura e limita o critério de mercado. Então isso já é a prova de que você querer universalizar um valor do mercado é como você querer universalizar a democracia. É que ele vai crescendo, chega um momento que a coisa se autodestrói. É sempre assim, quer dizer, você vai pegar uma característica, um aspecto das coisas e universalizá-lo. Na hora que o aspecto predomina sobre a coisa inteira, você fez a propriedade predominar sobre a essência. Entendeu? Claro, você, conforme a sua preferência, você pode gostar mais de uma propriedade ou das outras. Não é isso? Você pode, por exemplo, preferir, vamos dizer, o aspecto sexual, o prazer. Então tem a teoria da livre circulação do prazer. Não é isso? E isso vai então governar toda a sociedade. A sociedade vai ser, vamos dizer, uma imensa troca de prazeres. Eu digo, faça isso, você vai ver que inferno que vai ser. Porque essas coisas como a liberdade, o prazer sexual, o mercado, são coisas insubstanciais, elas não existem em si mesmas. Elas só existem como propriedades de coisas. Entendeu? Então nenhuma propriedade pode tomar o lugar da substância ou da essência. Não é possível isso. Mas praticamente todo o pensamento moderno é constituído disso, quer dizer, é o culto das propriedades. Entendeu? A própria noção econômica de propriedade, que é apenas a propriedade, é uma propriedade do ser humano. Mas na hora que você começa a explicar, até por exemplo, o valor da vida em função da propriedade, como fazem os liberais, eu tenho direito à vida porque a vida é minha propriedade. Não é isso? Não, se é minha propriedade, eu posso vendê-la. Não é isso? O cara seria fazer uma filosofia integrativa que superasse isso, não ficasse. As coisas não são tão estáticas. Bom, isso é o que os filósofos mais sérios pretendem fazer, mas isso aí nunca termina. Né? Agora, o número de deformações desse tipo que apareceu na modernidade é um negócio monstruoso. Todo mundo que descobre alguma coisa coloca aquela coisa no centro de tudo e quer explicar o universo em função daquele negócio. Quer dizer, o Freud que descobriu o id, ego, superego, o Jung que descobriu os arquétipos, né, o Saussure que descobriu a estrutura da linguagem, e assim por diante. Eles viram a explicação universal, são todos loucos. Por que o cara não diz, olha, eu descobri mais uma coisinha? Ninguém quer, todo mundo quer descobrir tudo. Isso é uma característica própria. Tem o Paul Johnson que fala no livro dele. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.